Boa noite, gente bonita. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, 9 de agosto. 9 de agosto. Caraca, passa rápido, né? Foi ontem que eu falei que a gente ainda tava em julho, né? Peraí, gente, é porque tinha um pelo da minha gata bem na tela e tava me incomodando. Toque. Espero que todos tenham tido um bom domingo. Um bom final de semana e proveitoso, que tenham descansado na medida certa, que tenham feito as coisas na medida certa, né? Que nada em excesso é bom, né? Eu falo não, a ciência fala que até água em excesso é ruim pra gente. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X, psicografia do nosso querido Chico. Lembrando que é uma psicografia de 1940. Bastante tempo, né? Tem 86 anos, quase, porque foi em novembro. Ele psicografou isso em Pedro Leopoldo. E esse capítulo 9, ele se intitula Velhos e Moços. Vou falar pra vocês, sinceramente, não sei onde isso vai dar. Eu tô tentando tirar a marca página, não tô conseguindo. Consegui, milagre. Gente, eu tô muito estabanada hoje, então se câmera cair, enfim, se acontecer umas coisas bem estranhas, hoje eu tô muito estabanada. Muito, demais. Não sei o que é isso. Tem dias assim, né? Vamos lá? Velhos e moços. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muita vez o séquito, não sei como é que fala, gente. Não esqueço que eu sou autodidata em português. Séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Vou recomeçar que eu li muito mal essa frase. Gente, se o tio Marcos me assistir, eu vou levar puxão de orelha. Muitas vezes o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos futuros. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta por vir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento da sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Todo mundo cheio de sonho, né? Que coisa bonita, né? Igual a gente. Somos jovens, diziam. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Eles eram muito jovens mesmo, tá? Eles eram... Eu acho que por isso que eles tinham essa sede, né? De seguir adiante, de seguir um mestre, né? Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Até hoje tem, né? Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com finalidades os novos ensinamentos. Por longas horas questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos. E pensavam consigo que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família, encarcerado nos seus pequeninos deveres.
Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Ai, gente, deixa eu colocar o ar, tô com calor. Eu e o calor. Pronto. Não, botar. Entretanto, Simão, mais tarde chamado de o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto a Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar, vivamente procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Gente, ele ficou magoado, tadinho do Simão Pedro. Ele era um pouquinho mais velho que os outros, né? Então ele sentiu, né, essa crítica doeu no coraçãozinho dele, tadinho do Pedro. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com um desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se vende no infinito da divinidade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e o temperou. A verdade, Senhor,
é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma, na semeadura de vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos do que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe com a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama o jovem que revela em trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão, o zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente pelas suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade, para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer raiva de ciúme, recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a preceder-o as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir nem de leve o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão humilde que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: Tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom e, deixando perceber que ambos deviam esquecer
para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão Zelote notou que havia na praia 2 criancinhas inconscientes. Dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do Mestre, a mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento às pregações e às demais necessidades da hora em curso, observou os 2 pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra. Terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal, em meio a suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se 2 criancinhas não houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Nessa noite, Simão Zelote teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Mestre, no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago e sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com as 2 crianças desconhecidas por amor de seu nome. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de um deslumbramento, passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o Mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens verdade do céu, os velhos sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a figura humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. E aqui só tem uma notinha que eu não quis parar porque o capítulo é tão lindo. Cadê agora? Aqui. Beijou-lhe a fímbria. Fímbria é o adorno constituído de bordado ou fios entrelaçados, geralmente aplicados na borda de tecido, uma franja. Então, assim, quando beijou-lhe a fímbria humilde da túnica. Gente, eu me emocionei um pouquinho nesse capítulo, não sei porquê. De repente, porque a idade tá chegando. Então, eu gostei desse simbolismo da árvore, né? Eu tenho um grande carinho pela árvore da vida, porque a árvore, ela somos nós, né? Nós somos árvores. Temos nossas raízes,
temos que cuidar para que sejamos árvores fortes, né? As raízes às vezes são maltratadas, né? As árvores, nossos troncos, os troncos maltratados, os galhos maltratados. Às vezes a gente cai um pouquinho, levanta. E tem árvores que duram séculos, né? Centenas de anos. E nosso espírito nunca morre. Nós somos eternos. E as árvores são quase tão eternas quanto nós, né? E elas vão, e elas vão, e elas vão crescendo. E assim, eu acho muito interessante a maneira essa singela, essa mágoa singela, né, de Simão Pedro, né? Porque na realidade ele nem era tão velho assim, tadinho do bichinho. Ele era mais novo que Jesus, se eu não me engano. Então, eu acho que ele não tinha nem 30 anos, enfim. E até hoje a gente vê muito isso, né? Tantos jovens querendo parecer melhores do que os anciões, vamos falar assim, e os anciões querendo ser melhores que os jovens, né? Mas só que um não vive sem o outro, né? Nós não vivemos uns sem os outros. O mesmo entusiasmo que tem um jovem hoje, nós já tivemos no passado, né? E o entusiasmo que nós ainda temos hoje, né? Que vem com a sabedoria, com a calma, com o discernimento, vem de nossas experiências. Mas Jesus diz também que não é porque uma pessoa é jovem que ela não tem uma sabedoria imensa. E não é porque uma pessoa é idosa ou velha, vamos falar assim, que ela tem sabedoria, né? Tudo vem do nosso aprendizado interno, tudo vem de nossas reformas íntimas, tudo vem de nossas reflexões em relação às nossas vidas, né? De como a gente vive a nossa vida moral, né? Eu achei. Aí a gente vê, né, que às vezes a gente se magoa, né? Assim, quando a gente é jovem, a gente se magoa com os mais velhos, reclamando, né? E hoje, quando a gente passou do meio século, a gente pensa que os mais jovens são muito afobados, não sei o que, enfim. Tem essa dualidade, né? Mas eu gostei também da colocação de Jesus que diz: nosso espírito não tem idade, nosso espírito é eterno, então a gente não pode colocar uma idade nele. Alguém sabe quantas encarnações a gente está por aqui? A gente não pode dar uma idade para Deus. É a idade de Jesus. Quando a gente pensa que Jesus foi o arquiteto do planeta, a gente consegue colocar uma idade nele? Se a gente não consegue colocar uma idade no Espírito, Jesus, né? No ser de luz, Jesus. Não é Jesus no homem que veio à Terra. A gente não consegue pôr uma idade certa no Espírito Jesus. A gente não consegue botar uma idade certa em Deus. Claro que nós não estamos longe de ter a mesma idade de Jesus. Muito longe disso, né? A gente vai correr. Um dia a gente vai chegar na idade dele. Mas vai demorar bastante ainda. E
A gente tem que ver que a juventude tem força, tem criatividade, tem sonhos, tem capacidade para dar início às coisas, mas nós temos o fruto da sabedoria. Então, assim, Jesus, ele dividiu a árvore em 3. A infância seria a ramagem, a juventude, as flores, e a velhice representa o fruto. Aí agora vamos parar e analisar. A ramagem de uma árvore é a coisa mais linda, né? É muito bonita. Quando sai aquelas folhas novas que começam verde clarinho e aí vão escurecendo. Aí daqui a pouco aparece aquele brotinho, aquele brotinho, aí floresce uma flor linda. Aí daqui a pouco surge aquela frutinha desse tamanhinho que vira uma fruta enorme, linda. Somos nós, nossa juventude, nossas flores e nossos frutos. Um é mais bonito que o outro? Não, são diferentes, mas possuem belezas. Cada um tem a sua beleza. A gente tem que parar com essa história de falar da nossa velhice cronológica, né? Com amargura, né? Com desencanto. A gente vê muitas pessoas, né? Ai, porque eu tô velho, ai, que fica se lamuriando, se lamentando. Gente, certamente essa pessoa fez um monte de coisa na vida que deveria se orgulhar. Criou filhos, teve netos, bisnetos. Por que essa pessoa tá amargurada desnecessariamente? Ela não precisa. Ela teve muitas coisas, deve ter ensinado muitas coisas. Aí, pra que viver amargurado? Assim, a gente tem que envelhecer com maturidade, né? A gente tem que envelhecer com maturidade. Não é só envelhecer. Envelhecer tendo consciência das coisas boas que nós fizemos. E se nós não fizermos coisas boas, tudo bem, ainda tem tempo de aprender. Ainda dá tempo de aprender. Nunca é tarde. A gente tem até o último segundo de nossas existências terrenas para aprender alguma coisa. Nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para a gente se redimir de nossos enganos, equívocos. Nunca é tarde para a gente abrir nosso coração para Jesus, para Deus, para a espiritualidade. O nosso espírito é eterno, é isso que a gente precisa saber. Nosso espírito é eterno e ele continua, e ele vai ser, nosso corpo de carne vai ficar e nosso espírito vai continuar. E a gente vê, que nem eu falei, né? Tem jovens que têm uma maturidade espiritual muito maior do que muitas pessoas de idade. E porque é uma maturidade moral, né? Que elas trazem de outras vidas. Tem idosos, né? Amargurados, né? Que são presos a vacilos, né? Perdão, gente. Porque assim, daí é um exemplo bem tosco, né? Não é porque a pessoa é idosa que ela se tornou uma pessoa que ela se transformou, né? Porque muitas vezes
eu já fui assim, né? Eu via uma pessoa idosa, eu falava, ai meu Deus, que fofinho. Mas tem idoso que não são pessoas ainda, não vou dizer pessoas más ou que não são pessoas de bem, mas são pessoas que ainda estão equivocadas, que continuam no engano, que roubam, né? Que enganam, é, que fazem um monte de coisa errada, né? Em compensação, tem jovens que fazem um monte de coisa certa. E quando a gente vê a conversa que Pedro teve, né? A conversa que Pedro teve com Tiago, Jesus. Eu tenho problema com o nome, tá, gente? É com o Tiago. Quando Pedro conversa com o Tiago, a gente vê que ele já não tá mais magoado, né? Que a conversa que ele teve com o mestre foi sensacional. Foi um diálogo, assim, muito bonito. Eu fiquei muito emocionada, não sei porque me emocionei tanto com esse capítulo, mas enfim. Sabe-se lá por quê, né? A gente não pode esquecer que o objetivo da nossa encarnação é a gente se melhorar, né? A gente caminhar rumo à perfeição, né? A gente precisa progressivamente nos melhorarmos moralmente. É progressivo, né? A gente não tá aqui só para viver a vida terrena, crescer, envelhecer, desencarnar. A gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui numa escola, a gente tá na escola da vida. A gente precisa aprender que a gente vai deixar alguma coisa para o futuro, né? Para aqueles que estão vindo depois de nós, como os apóstolos deixaram para gente, né? Cada coisa que a gente deixa é um legado, e não é uma herança material, é uma herança moral. É melhor nós sermos lembrados pelas nossas boas ações, pelas coisas legais que a gente fez, pelo amor que a gente sentiu pelo próximo, do que pelas coisas que a gente teve, a roupa que a gente vestia, enfim, o perfume que a gente usava. Tudo isso não quer dizer nada, mas o que a gente deixou para trás, assim, eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como uma pessoa legal, que assim, tratava os outros com carinho, que não fazia diferença entre as pessoas, que não tinha preconceito, que apesar das minhas dificuldades, eu tentava passar alegria e leveza para os outros. É assim que eu gostaria de ser lembrada. Eu não gostaria de ser lembrada como uma pessoa, porque a Kelly morava numa casa assim, assim, assado, ou fez isso assado, ou estudou isso, ou... Não, ou teve um carro tal, ou tinha não sei o que, ou usava perfume caro, perfume barato. Não interessa. Isso não interessa. Não interessa. Porque tudo é legado, né? Então, por mais que eu não tenha filhos, mas eu tenho sobrinhos, tenho sobrinhos netos. E quando eu penso que meus sobrinhos netos, apesar de não me conhecerem, têm carinho por mim, porque meus sobrinhos falam de mim para eles como aquela tia legal, aquela tia amorosa, aquela tia que dá beijo, aquela tia que abraça, aquela tia que aperta. Gente, é uma delícia ser lembrada assim. E saber que meus sobrinhos netos vão lembrar de mim dessa maneira, né? Eu acho muito mais legal do que ser... é aquela tia que morava lá não sei onde. É aquela tia isso, aquilo, enfim.
Então, assim, uma coisa que a gente precisa lembrar também é que nenhum espírito vem zerado, né? Todos nós já temos a nossa bagagem, a gente já tem conhecimento, a gente já tem experiência, a gente tem exemplos, tem erros, acertos, tradições, valores. A gente já teve oportunidades que a gente não conseguiu acertar, a gente já errou, a gente já acertou, enfim, a gente já fez um monte de coisa e não deveria haver competição. Mas, infelizmente, as pessoas colocam competição nisso. As pessoas colocam ali, porque os jovens vão colocar um sangue novo aqui dentro. Porque não sei o quê. Porque a gente precisa de mais jovem. Porque... Gente, não necessariamente. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus fala, que não necessariamente o sangue precisa ser novo. O sangue que está ali, independente de ser novo em idade terrena, é um espírito antigo, tanto quanto a pessoa que está ali, que já está com uma certa idade, mas que tem o espírito no mesmo nível. Então, assim, se a gente se encontrar todo mundo no mesmo lugar, é que a gente está mais ou menos todo mundo no mesmo patamar, não é? Então, fazer diferença entre os jovens e os mais velhos não deveria ter. E tem, infelizmente. E tem bastante. A gente vê dentro das igrejas, a gente vê no trabalho, a gente vê dentro da casa espírita, a gente vê em qualquer lugar, a gente vê essa coisa. A pessoa tá mais velha, deixa ela pra lá, não sabe de nada, tá gaga. Só que não necessariamente. Eles esquecem que nós plantamos essa sementinha no coração deles, né? Quem tá mais velho, assim como nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, enfim, nossa ancestralidade toda vem plantando sementes pra gente colher, né? Quando a gente fala, por exemplo, de constelação familiar, eu sei que tem muito espírita que não gosta muito dessa coisa de constelação familiar, porque não vê o ângulo, não enxerga o ângulo que a gente, pelo mesmo ângulo que a gente, né? Na constelação familiar é ancestralidade, né? Fala da ancestralidade. Eu tô assim porque minha tataravó aconteceu isso. Não, na realidade são as palavras que mudam, as nomenclaturas que mudam, o entendimento que muda. Mas na realidade, não é nossa tataravó. Somos nós mesmos que em alguma existência nossa passamos por tal situação que hoje trazemos essa bagagem com a gente, né? Então, a gente precisa aprender que não é porque a gente está chegando a uma certa idade, não é porque a gente é jovem, não é porque a gente está isso, está aquilo, não sei o quê, que a gente é melhor que o outro. É de novo aquela mesma história. Todo mundo deveria ser nivelado. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem os seus pontos fracos, cada um tem os seus pontos positivos, as suas qualidades, seus defeitos. Cada ser humano é cada ser humano. Nenhuma palma da mão é igual a bilhões de pessoas no planeta. Nenhuma palma da mão vai ser igual a minha. As linhas que tem nela, o jeito que ela é entrecortada, que ela é desenhada, ninguém tem o mesmo desenho. Ninguém. Mas tem uma coisa que todo mundo tem em comum, que eu li isso há muitos anos atrás e eu não consigo esquecer. E foi um artigo que eu li só uma vez, que eram científicos
que tinham analisado o DNA e que cada pessoa tem uma coisinha em comum e que os próprios cientistas, se eu não me engano, foi na Califórnia, que chamaram essa, não sei se é célula, não sei como é que chama, porque eu sou zero à esquerda em ciências. Então, há aquela coisinha que tinha em comum em todos nós, eles chamaram o quê? O DNA de Deus. Então, cada um tem marcado no seu DNA a marca de Deus. Somos todos irmãos, gente. Tem que parar com essa coisa. Tem que parar de fazer diferença. Fulano é melhor que ciclano. Não, ciclano é diferente de Beltrano. Nós somos diferentes, mas ninguém é melhor que ninguém. Tem uns que estão um pouquinho mais devagar na sua evolução moral, na sua evolução espiritual. Tem uns que são um pouquinho mais adiantados na sua evolução moral, na sua evolução espiritual. Tem, mas não pode fazer diferença entre as pessoas. E a gente tem visto muito isso, principalmente no meio religioso, principalmente nas igrejas, nos templos, nas mesquitas, nas sinagogas, nos centros espíritas, fazia diferença. Ah, porque fulano é melhor que Beltrano. Não, fulano é diferente. Eu não sou melhor que meu irmão e meu irmão não é melhor do que eu. Nós somos diferentes. Temos visões diferentes sobre a vida, temos, apesar de ter a mesma educação, né? Temos visões diferentes sobre a vida, temos opiniões diferentes, mas não sou melhor do que ele e ele não é melhor do que eu. Somos equivalentes. E as pessoas têm que parar de falar fulano é melhor que ciclano. Ah, porque fulano é tal. Não. E principalmente em casa espírita, gente. Médium não tem médium melhor que isso, que aquilo. Eu vejo, gente, o que eu vejo de palestrante falando. Ah, porque aquele médium era maravilhoso. Gente, não. Não pode. Médium maravilhoso? Sim. Chico, tá? Doutor Bezerra, tá? Eurípides, tá bom? Divaldo. Esses sim, eram médios maravilhosos. Jesus, esses sim. Nós, meros mortais, que ainda estamos na escola da vida, engatinhando. A gente ainda tá engatinhando, gente. A gente não tá nem no primário ainda. A gente tá na creche, a gente tá numa creche. E que um quer ser melhor que o outro. Não tem. Você é Kardec? Você não é Kardec. Você é Francisco de Assis? Você não é Francisco de Assis. Você é Simão Pedro? Não é Simão Pedro. Eu sou Kelly. Fulana é fulana. Beltrano é Beltrano. Eu sou melhor? Não sou. Eu posso ter um pouquinho mais de conhecimento em tal coisa, mas em outras eu sou uma zero esquerda. Meu ponto forte são as línguas, os idiomas. Eu sou boa nos idiomas, história, geografia. E coloca química, física, biologia, zero. Eu sou melhor que o outro, eu sou melhor ou pior que o outro que é bom em matemática, em física, em química, em exatas. Não. Eu sou diferente. Assim como há árvores diferentes, frutos diferentes, não é? Tem a romã, tem caqui, tem a manga. São melhores ou piores um que o outro? Não, são todos mega saborosos. São diferentes.
Tem a rosa, tem a orquídea, tem girassol, tem o lírio. Uma é pior, uma é mais feia que a outra? Não, todas são lindas, mas são diferentes. E aí? Mas um precisa do outro. A fruta para nascer, ela precisa que a árvore tenha a semente tenha sido plantada, tenha dado raízes, tenha crescido, tenha dado folhagem, flores e frutos. Foi o que Jesus falou. A folhagem são os jovens. Onde tá aqui? Onde eu perdi? Aqui, ó. A infância, os jovens é a ramagem. A juventude representa as flores. A velhice representa o fruto. Mas pode ser o inverso também. Porque sem as raízes, que é o que tem de mais velho plantado ali, não chegaria aos frutos, não é? Eu acho que não. Eu acho que não chegaria. Ninguém precisa humilhar ninguém. É o que eu tô falando. Todos nós somos diferentes, independente de qualquer coisa. Às vezes a gente vê uma criança de 5 anos que tem mais maturidade que uma pessoa de 60, não é? Vem. Mas precisa humilhar para isso? Não. Porque, na realidade, a verdadeira sabedoria não humilha ninguém. Não rebaixa ninguém. Por N motivos. Não arruma desculpa para rebaixar ninguém. A verdadeira maturidade, ela aparece com serviço ao próximo, com amor, com a caridade, com acolhimento. Quando a gente vê Simão Pedro que vai lá buscar aquelas 2 criancinhas, isso é maturidade, esse serviço. Ele colocou em ação o amor que Jesus colocou dentro do seu coração para ir lá abraçar aquelas 2 crianças para depois devolver para suas mães. A gente, quando chega numa certa idade física, tudo bem, a gente não tem a mesma força física que quando a gente é com 20 anos. Não tem. Mas isso quer dizer que nós não somos pessoas boas? Porque a gente não tem aquela vitalidade. Mas a gente tem muita coisa ainda para oferecer. A gente tem experiência, tem atenção, tem um amor, tem a responsabilidade. E ser tudo isso independe de idade. Depende do nosso coração, da nossa vida moral. Tem uma diferença entre o trabalho físico e o trabalho espiritual. O trabalho espiritual a gente não precisa ser forte. A gente não precisa ser magro, ser musculoso. Não precisa disso tudo. A gente precisa só ter boa vontade, a boa nova dentro de nossos corações e muito amor. A nossa luta tem que ser uma luta com nós mesmos, buscando o nosso aperfeiçoamento. A luta, ela nos traz experiências. A dor, ela melhora as nossas emoções. O sacrifício, o nosso caráter. Então vamos fazer que essas coisas se tornem
se transformam em coisas boas, né? Vamos tirar proveito de tudo. Igual eu falei anteontem, a gente tem que tirar proveito de todas as experiências que a gente teve na vida, ou tem na vida, boas ou ruins. A gente, conforme a gente vai indo, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo que o tempo não é nosso inimigo. O tempo é nosso aliado, né? Então, assim, enquanto nós estivermos aqui encarnados, quer dizer que nós precisamos estar aqui, sim. Às vezes só para aprender, às vezes para aprender e ensinar, enfim, às vezes para nos melhorar, para tudo. Nos melhorar com certeza e aprender com certeza. E ensinar também, né? Vamos ensinar a amar, vamos ensinar a servir, vamos ensinar a abraçar, a amparar. Nós somos espíritos imortais, que estamos em constante aprendizado eterno, não vai acabar nunca, não vai acabar. E não é porque não é quando a gente vai desencarnar que vai parar, que vai continuar e que vai continuar mesmo. E tem outra coisa nesse capítulo, que é uma mensagem que a gente passa quase despercebido, que a gente precisa amar o próximo como a si mesmo. A gente vê se Simão ficou magoado, né? Porque ele se sentiu assim, descartado por conta da idade dele. Quando ele foi conversar com o mestre, ele entendeu que não tinha nada a ver. E quando ele foi conversar com o Tiago, ele colocou amor em suas palavras. Ele foi brando, humilde de coração. Como Jesus falava, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ai, meu evangelho tá longe, não dá pra pegar. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu adoro essa introdução, porque é aquilo que a gente tem que fazer o tempo todo, né? E a gente precisa amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa descansar nossa cabeça em Jesus. Na hora que a gente se sente triste, magoado, ferido, vamos fazer que nem Simão Pedro, vamos conversar, bater papo com Jesus. Perguntar para ele: irmão, mestre, o que você acha que eu posso fazer nessa hora? Você acha, mestre, o que eu faço com essa mágoa que eu tenho no coração, mestre? O que eu faço com a raiva que eu tenho no meu coração, mestre? O que eu faço com a mágoa, o que eu faço com a tristeza? O que eu faço com essa vontade de largar tudo? A gente pode ir lá e descansar nossa cabeça na cabeça do mestre, no ombro do mestre, no colo dele, conversar com ele, que ele vai nos esclarecer. E a gente precisa realmente não esquecer de amar o próximo como a nós mesmos, independente de qualquer coisa, independente das diferenças. É difícil, né? E a gente também não pode esquecer de honrar os nossos pais e nossas mães, né? Hoje é dia dos pais, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais avô, não tenho mais avó, não tenho mais ninguém. E é uma coisa que eu sempre respeitei bastante os idosos. Meus pais se encarnaram jovens, meu avô também, minha avó também. Então, assim, não tiveram tempo de envelhecer. Mas eu sempre tive um carinho enorme, quem me conhece, pelas pessoas idosas.
e um profundo respeito. Por quê? Um dia eu vou ser idosa. E eu não sei que tipo de idosa você. Será que você é uma idosa rabugenta? Será que você é uma idosa chata, xixilenta, reclamona? Eu não sei qual tipo de idosa você. Mas eu preciso respeitar, porque um dia eu também vou ser idosa. Do mesmo jeito que o idoso precisa respeitar os jovens. Porque eles foram jovens um dia também. Então, assim, a gente precisa ter esse amor em movimento, respeitar, né? Eu fui uma criança assim, assado. Tudo bem, tem criança que é diferente, que é mais mal criada, que é isso e aquilo. Mas quem diz que em algum momento nós não fomos alguma criança assim, né? Então, vamos tentar amar, né? Amar mais, sermos mais compreensivos com todo mundo, né? E servir sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso é muito importante. Isso aí vocês sabem que é o ponto fraco meu. E aí o capítulo, ele nos traz pontos importantes, né? Que a raiz é toda, que eu falei, é toda aquela experiência que a gente acumula, né? A gente vai adubando a raiz, a gente vai nutrindo a raiz para quê? Para que a árvore fique cada vez mais forte, né? Que as flores mais bonitas, que os frutos maiores. O tronco é a maturidade, porque vai crescendo, vai se fortalecendo cada vez mais o tronco, né? Tem troncos que a gente precisa de 10 pessoas para abraçar, né? Então é a maturidade que a gente tem. As flores é juventude, entusiasmo, é a beleza, é a criatividade. E a árvore, para ser bonita, para ser saudável, para ser dar um fruto bom, ela precisa de tudo isso. Ela não precisa só da raiz, só do tronco, só das flores ou só dos frutos. Ela precisa de tudo. Os frutos são a sabedoria, é o amor, é o serviço. E a humanidade é assim. Quando Jesus mostra no sonho de Pedro, de Simão, aquele horizonte todo, cheio de pessoas, olhando por ele, ele estava vislumbrando o futuro, que é um futuro ainda pra gente também, porque nem todo mundo conhece Jesus, nem todo mundo quer conhecer Jesus. Muitas pessoas ainda rejeitam Jesus, né? Mas todos nós temos um lugar ainda, temos um lugar especial, temos a esperança, temos a fé e não interessa se a gente é novo, se a gente é velho. Nós precisamos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E será que a gente está valorizando todo esse aprendizado que a gente já tem, toda essa maturidade que a gente já tem? Será que a gente está valorizando o jovem ou desvalorizando? Será que a gente está desvalorizando um idoso porque ele está meio tortinho, ou porque ele está mais fraco? E esquecemos de valorizar a sua moral, a sua experiência, a sua sabedoria. A gente não acumula anos, a gente acumula conhecimento. Será que a gente está envelhecendo por fora e amadurecendo por dentro?
Será? Então, quantos anos nós temos? No terreno a gente sabe, né? Mas o nosso espírito a gente sabe, foi o que eu falei no início. A gente não sabe quantos anos nosso espírito tem. A juventude passa, a infância passa, a velhice passa, a maturidade passa, mas o espírito fica. Nós precisamos ser de Deus. Precisamos olhar para cima, olhar para dentro de nós e sentir Jesus dentro dos nossos corações, sentir Deus, sentir Maria, sentir os bons espíritos, sentir a beleza, sentir Deus. Deus está em todas as coisas. Eu tenho falado isso desde o início desse livro, que esse livro realmente ele passa muito essa mensagem. Deus está em tudo. Deus está nas árvores, está nos animais, está em nós, está nas flores, está nos frutos. O que o homem não fez, o que não é criação do homem é criação de Deus. E nós somos criações de Deus porque não somos criações do homem. Tá bom, meus amores? Falei pra caramba hoje. Vamos terminar aqui, porque a cachorra tá estressada, não sei se temporal que tá chegando, enfim. Vou ter que botar elas pra dormir comigo de novo. Mas é isso, então vamos pensar com muito carinho nessas reflexões, vamos prestar atenção e não achar que somos melhores ou piores do que os outros, porque somos todos diferentes. Não vamos pensar que os mais jovens são melhores ou piores, ou que os mais velhos são melhores ou piores. Só simplesmente somos diferentes, porque nossos espíritos são eternos e não têm idade. Tá bom? E é isso. E eu agradeço mais uma vez por ter assistido. Se vocês gostaram, curtem. Se não gostaram de alguma coisa, pelo amor de Deus, falem. Falem pra mim, não gostei. Eu achei que você se equivocou, se perdeu, viajou na maionese. Tá bom, gente? Então é isso, então vamos fazer a nossa prece. Vamos respirar fundo. Amado irmão e mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de leitura. Esse livro tão cheio de aprendizado, cheio de mensagens para nós, para que possamos evoluirmos, nos melhorarmos, sermos pessoas do bem, pessoas que tenham certeza de que andamos ao teu lado, que somos pessoas que seguimos você, Divino Mestre, que somos pessoas que ouvimos o nosso Pai, nosso Criador, e que temos a certeza que Ele não nos abandona nunca. Que possamos todos nós termos uma boa noite de sono. Para quem vai assistir de manhã ou de dia, que tenha um bom dia de trabalho. Que tenhamos uma boa semana, uma semana de muita paz, de muita sabedoria. Que possamos fazer o necessário para a nossa evolução moral, espiritual. Que possamos amarmos cada vez mais e servirmos cada vez mais. Pedimos humildemente que nossos lares sejam guardados, no meu caso aqui, pelos irmãos franciscanos, que sempre me ajudam, me protegem de tudo, me auxiliando no meu dia a dia. Que todo e qualquer irmão necessitado possa ser encaminhado para os Cefas a fim de ser tratado, a fim de ser esclarecido, ajudado, auxiliado. Que todas as pessoas que se encontram debaixo desse teto,
dos nossos dedos possam sentir nesse momento as vibrações do alto, banho de luz vindo da espiritualidade amiga, os nossos mentores se aproximando de nós, nos abraçando, nos amparando, nos dizendo quanto somos amados por nosso Criador e por Jesus. Que nossas águas e nossos alimentos sejam fluidificados no momento da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijos para todos. Eu estou morrendo de sono. O olho tá fechadinho, tá pequenininho o olhinho. Pra variar, tá congestionada. Pra variar, tô cheia de alergia. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom, meus amores? Boa noite pra vocês. Bom dia, boa semana. Amanhã eu vou tentar gravar, que eu tenho aula até 7h30, eu acho que dá pra fazer depois. E é isso, tá bom? Beijos no coração de todos, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.